Bom dia a todos, meu nome é Danilo Sacramento, sou professor de Biologia e tivemos problemas técnicos na última gravação. Hoje está demais. Eu vou falar sobre continuidade de reprodução, agora reprodução humana especificamente. Então, entendam bem, aqui são órgãos especializados voltados a detalhes técnicos de manutenção de células germinativas e propagação delas de maneira que haja a manutenção da espécie, a perpetuação da espécie, certo? Vamos lá, o sistema genital masculino, as partes, primeiro, quando qualquer maneira de estudo científico, segundo o padre Roger Bacon, primeiro você tem que identificar partes, nomeá-las, entendeu? Para a partir de cada uma delas você pegar as características e definir, olha, essa parte tem X características, essa outra parte tem Y características e assim sucessivamente. Usando-se esse método, o método jesuítico de Alcuino, de ser um pouco leve na explicação brincalhão, e também de Richard Feynman, de subdividir partes. É minha maneira de ensinar aqui. Vamos lá. Sistema genital: testículo, epidídimo. Testículo, vamos identificar onde está. Olha aqui, epidídimo, que é essa região aqui, que está ao redor do testículo. O testículo é esse, parecendo um ovo de Páscoa, aqui. Epidídimo, parecendo essa camada de cobertura. E depois vem o canal, que é o ducto, né? Ducto da ideia de canal, nome ducto, né? O significado, se não me engano, em grego. Duto, certo? São os ductos deferentes, certo? Então cada testículo tem um ducto. Vesícula seminal, que é a vesícula seminal, olha lá, é essa daqui, certo? A próstata em si, cadê? Aqui, a próstata que está aqui, você vê que tem um canal que vem até aqui com a ligação. Imagina um canozinho de plástico que você passa e vem para a parte principal, onde tem a próstata, logo aqui seguida, e o ducto de ejaculação, o ducto ejaculatório, e o pênis, que é o órgão reprodutor masculino de injeção dos espermatozoides no útero feminino, certo? Então aqui você tem parte da próstata em contato com, aqui é o ânus, certo? Aqui tem a ver com o aparelho digestório masculino. Ela está bem próxima do ânus, é tanto que o proctologista ele se utiliza dessa região para poder fazer o teste de como está a próstata, se ela está inchada, e a pessoa tem que tomar cuidado para não ter câncer da região. Vamos lá. Testículos, certo? São gônadas. Gônada é glândula, certo? Especificamente glândulas sexuais, duas que ficam no saco, né? Essa região abaixo do aparelho reprodutor masculino. Quer dizer, ela faz parte também, né? O aparelho masculino, onde fica a criação e armazenamento dos espermatozoides, fica do lado de fora, porque a temperatura de manutenção deles é diferente da temperatura do corpo. Se fosse colocar só a temperatura do corpo, os espermatozoides poderiam morrer. Isso vai ser explicado um pouco mais à frente. Legal? Testículos, certo? Envolve todo o saco escrotal, que é o escroto, o bolsa, certo? Que fica entre as coxas, e aos lóbulos testiculares, que são os compartimentos. Cada lóbulo, olha lá, produz células Leydig, células intersticiais, que produzem o hormônio que masculino, túbulos seminíferos, onde há a produção de que dos espermatozoides, certo? Aqui nesta região, e depois vem para o epidídimo,
certo? Que é o tubo de que ficam armazenados os espermatozoides. Então a produção aqui enche, depois é lançado, certo? Com a relação com o sistema nervoso de estímulo. Ducto deferente é o ejaculatório e ejaculatório. São os ductos, né? Primeiro deferente. O deferente é esse primeirozinho, onde o esperma em uma certa quantidade passa, né? O sêmen, né? Que é espermatozoide mais líquidos associados à reprodução. É onde o primeiro, o deferente, é onde liga os espermatozoides passam, certo? E quando encontra a vesícula seminal, assim da passagem dos gametas masculinos para a uretra. As duas vesículas se situam atrás da bexiga urinária, ligada à uretra, produzindo líquido prostático, leitoso e alcalino. Lembre-se que o sêmen masculino ele é de cunho básico, porque a vagina feminina é de cunho ácido, entendeu? Ela tem acidez para a proteção da região, que precisa tomar muito cuidado no aparelho reprodutor feminino com relação a bactérias. Neutraliza a acidez da uretra e da vagina, protegendo os gametas masculinos. Por que também da uretra? Porque aqui o homem ele usa o mesmo canal, certo? O ureter, e aqui a bexiga urinária, ela usa o mesmo canal para a urina. Então, nessa produção, quando ele vem e passa, quando ele vem nessa ligação a partir daqui até chegada lá no óvulo, para formar o zigoto, o espermatozoide precisa ser totalmente protegido de quê? Protegido da acidez, certo? Que encontra pelo meio do caminho. A acidez urinária do próprio organismo masculino e a acidez vaginal do organismo feminino, no qual o homem está lá na prática do ato libidinoso. Esperma ou sêmen, que é o espermatozoide, mais líquido seminal, mais líquido prostático. O líquido prostático produzido pela próstata, o líquido seminal produzido lá no... cadê onde tá? Aqui, líquido seminal produzido na vesícula, aqui, na vesícula seminal. Prostático, que produzido na próstata, são as glândulas acessórias que para o que? E veja lá, o espermatozoide vem e passa, vê que ele vem direto para aqui e já cai na vesícula seminal, ela vai lançada aqui, a próstata vai e joga para neutralizar toda a acidez que sai daqui dessa região, onde tem, né, perto da bexiga, urina, tal, resquício de urina na região, vai, protege e lança tudo fora. Pênis é o órgão reprodutor masculino de cópula que não estimulada é flácida, quando estimulada é ereta ou rija, onde é a uretra, dentro para a passagem do sêmen, certo? A região sêmen. Eu acho que isso aqui, opa, é isso mesmo, canal uretral, isso mesmo. Para a passagem do sêmen, só que não é só do sêmen, né? Da urina também. Espermatogênese, a formação do espermatozoide, ocorre no epitélio do túbulo seminífero, certo? Onde as células germinativas espermatogônias são diploides que produzem esperma. Dessas células se multiplicam por mitose, veja copiar colar, se tornando o espermatócito. Vê que espermatogênese começa com o nome de que? Célula germinativa, espermatogônia. Gônia, da ideia de geração. Todo nome inicial de célula germinativa começa com gônia. Primeiro nomezinho dela, gônia. Aqui no caso do espermatozoide 2N. Depois ela sofre mitose, ou seja, copiar colar, se multiplica por mitose, crescem e se tornam espermatócitos primários. É como se fosse a reprodução assexuada. Lembre-se disso. Parecido, certo? Parecido. Espermatócito primário, que é o primeiro nome depois que ele sofre mitose,
sofreu espermatogônia, sofre mitose, espermatócito primário. Ou de primeira ordem ainda, 2N cada um. Ou seja, você tem... Como é que eu posso desenhar aqui? Deixa eu ver... Comments... Deixa eu ver aqui. Não. Deixa eu ver. Caneta. Ah, aqui sim. Deixa eu ver. Sim. Beleza. Você tem 1, que é 2N. Daí ele vira 2. Cada um 2N de novo. É copiar colar. Lembre-se disso. Cada um desse, o que acontece? Cada um faz meiose 1 e 2. Meiose é o que? Meiose é qualitativo. Meiose é qualitativo. Então o que acontece? Digamos que aqui seja só um daqueles dois aqui de baixo. Então, se é qualitativo, dentro do espermatozoide, imagine que seja uma reforma íntima que o espermatozoide faz, certo? A título só didático de explicação, uma modificação qualitativa de genética que ele faz, certo? Meiose 1 e 2, certo? Só que uma delas é a meiose 2, é como se fosse uma mitose, certo? Então, aí se transforma. Vê que ele muda dentro ao ponto de ele criar como se fosse 2 pares. Lembre-se disso. Meiose 1 e 2. Se ocorreram duas vezes, ela 2N vai virar 4 tipos distintos N. Certo? Cada espermatozoide evolui através da espermiogênese e se transforma em espermátide. Alguns espermatozoides... Ah, sim, detalhe. Eles são iguais, viu? Tipo N, N, N e N. Certo? N, N, N. Alguns espermatozoides nascem com defeito, cabeça dupla, flagelo pequeno e não conseguem alcançar o ovo. Certo? É isso que acontece. Cryptorchidea, certo? Aqui é o seguinte. Bom, vamos lá. Cryptorchidea é a retenção de cada testículo na cavidade abdominal. Cryptorchidea, certo? Seja cada um ambos. A descida ocorre pela administração de hormônios, quando não decorrer de cirurgia, apenas ao desenvolvimento de espermatozoide entre 30 e 35 graus. Olha lá, imagina, você mora no sertão e a temperatura do ambiente é 40 graus, 50 graus, entendeu? Muito cuidado da pessoa se expor, saúde, em regiões, ambientes quentes, e muito cuidado também no desenvolvimento, né, com a saúde masculina, né, desenvolvimento dos espermatozoides, entendeu? Expor, muito perigoso. Regulação hormonal ocorre nos testículos, adenohipófise, ela, o folículo estimulante FSH, matura o espermatozoide do túbulo seminífero e o hormônio estimula as células intersticiais. Estimula as células intersticiais a produzir testosterona. Esse hormônio promove o impulso sexual e desenvolvimento de características secundárias, voz grossa, pelo no corpo. Certo, vamos lá. Glândulas na glândula da adenohipófise, corre dos testículos. A regulação, a glândula da adenohipófise ocorre nos testículos. Eu acho que aqui houve um erro de português. Que ocorre nos testículos das glândulas. É o contrário. A glândula adenohipófise, ela age nela, o folículo estimulante FSH, ele estimula, certo? A glândula, ela vai e lança lá, aqui, os testículos, ok, o hormônio, o túbulo seminífero e o hormônio estimulante das células intersticiais. E ainda tem os hormônios das próprias células intersticiais lá dentro do
do testículo, certo? Estimula as células intersticiais a produzir que? Testosterona, quando chega lá. E a testosterona é responsável pela voz grossa, os pelos na cara e tal, e as características masculinas, puramente masculinas. A próstata pode aumentar de tamanho naturalmente, certo? Existe um aumento natural pelo desenvolvimento dela fisiológico de cada indivíduo. O quadro clínico se chama hiperplasia prostática benigna, mas o surgimento do câncer de próstata ele pode acabar surgindo e matando homens pelo mundo, assim como também possui já cura detectada. Necessidade de urinar em curtos intervalos, dificuldade de urina, sensação de queimação ao urinar. Entendeu? Essas são as características de detecção. Nesses intervalos curtos de urina, tipo, por exemplo, eu urino a cada 40, 50 minutos, certo? E entendendo que eu vivo num ambiente de clima tropical e eu bebo água constantemente. Então tem que ver isso, para não dar falso positivo o cara achar que está com problema de próstata sentar. E eu já fiz o exame de PSA. O exame de PSA você pode pedir para um clínico geral fazer exame de sangue, certo? Ele retira do seu sangue uma substância a qual identifica se há alguma alteração química na próstata. Essa química orgânica da próstata, ela é um bioindicador da saúde da próstata, para você não precisar fazer exame de toque com o proctologista. Então, já fiz esse exame umas 2 vezes e tá tudo tranquilo. Graças a Deus. O exame de ultrassonografia e o PSA, certo? Que é um antígeno prostático específico, pode eliminar a ausência de níveis de tumor, sendo que o PSA detecta uma proteína prostática no sangue para esse fim. Eu já fiz esse exame e sei o que é isso. É tranquilo. Amplamente recomendado. Sistema genital feminino composto por ovário, tuba, útero e vagina, certo? Sendo da parte interior para a parte posterior. Bom, vamos ficando por aqui. Eu vou subdividir para o reprodutor masculino, certo? Vou depois falar do feminino. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.